produção de dólares, certo? Então, assim, uma produção americana e tudo já está embutido nesse orçamento. Toda essa produção dos efeitos especiais e tudo. Então, esse é um diferencial para a gente trabalhar com esses efeitos. Eu fico analisando aqueles filmes americanos, né? A quantidade de carro que é destroçado naqueles filmes de ação, sabe? E eu fico pensando assim, ó, claro que eu teria vontade de fazer um filme assim, né? Eu sendo diretora de cinema, sendo produtora, claro que eu teria vontade. Mas eu fico pensando assim, como é que eu faria, quanto eu gastaria, aquela coisa, sabe? Você trabalha com números, com verba, né? Então, isso eu acho que é um dos fatores, claro, mais importante, a verba. Imagina se a Fernanda Montenegro resolvesse pedir 12 milhões para participar de cada filme, né? Porque não tem comparação. Não teria mais que a Fernanda Montenegro. E ela já foi indicada. Isso, exato. É por isso que eu lembrei. Podia ter valorizado o passe, né? Eu acho que tirando também essa questão de efeitos especiais e tudo mais, de recursos, tem também, acho que as histórias americanas, do cinema europeu, brasileiro, ele também tem, assim, acho que coisas bem específicas, né? Bem diferentes. Podia falar um pouquinho disso para nós, o que tu acha? Eu acho assim, ó, cinema, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, né, que a minha linha de pesquisa foi cinema, né, uma das coisas que eu discutia muito com a minha orientadora, e é claro, quando você está fazendo mestrado, você está ampliando o seu conhecimento, é óbvio, né, e a gente discutia muito que o que é o cinema na realidade? O cinema nada mais é do que um reflexo da cultura do lugar aonde está o diretor, o roteirista, né? Então, é muito fácil para mim falar da cultura do... Eu morei em vários lugares, né, já. Então, mas assim, eu posso falar hoje da cultura do Rio Grande do Sul porque eu sou uma gaúcha, né? Eu nasci aqui em Santa Maria. O que é diferente para uma pessoa que mora no Rio de Janeiro ou que mora no Nordeste vir aqui fazer um filme e convencer o Cassiano, o Diego, a Mitty, né? E o Careca, né, que ele está representando a nossa cultura. Aí entra a questão do laboratório, que a pessoa tem que fazer laboratório, um monte de coisa. E quantas vezes nós falamos, quando a gente estava assistindo a Casa das Sete Mulheres, né, que a Globo mudou completamente a geografia do Estado, né, porque as pessoas saíam de Pelotas, eu fiz faculdade em Pelotas, as pessoas saíam de Pelotas e passavam pelo Canyon, né, ali, né, para chegar num lugar que não tinha nada a ver com a nossa geografia. Eles chegaram na Laguna tão rápido. Entendeu? Então, são coisas... E o que é na realidade? Você escreve, você tá colocando na tela um reflexo do quê? Dos costumes, da sua cultura, que é onde você está inserido, né? Ou da gaúcha, ou no momento que você mora no Rio de Janeiro, um tempo maior. De vivência mesmo, né? Exatamente. A pessoa consegue retratar aquela, onde ela está posta, o que ela vê, os costumes que ela participa, da cultura que ela está inserida. Eu acho que sim, que a gente tem padrões do cinema americano, cinema brasileiro. Filmes cariocas, todos sobre favelas e não todos, né? A gente quase pode. todos. Mas eu diria que é um... Agora saiu um chamado Era Uma Vez. Eu acho que é. Vocês viram Era Uma Vez? Não viram. Não. É um filme tipo Cidade dos Homens lá, Cidade de Deus, onde o cara é favelado e ele acaba morto. Contei o final do filme, mas enfim, sabe, são todos assim, sabe, eles só retratam aquela coisa. E no fim fica marcado, né, porque na retomada mesmo pra cá, bastante filmes assim, com temática mais pobre, assim, de favela, de gente humilde, Central do Brasil, Cidade de Deus. Então daí fica marcado, cinema brasileiro retrata a pobreza. Cinema americano é o herói, é o nerd que depois vira o herói, que vai se vingar e que sempre é o herói americano. Tem a ver com a cultura americana. Que tem a ver por causa do herói. O que os americanos, na realidade, sustentam com um investimento em armas? É que eles estão ali para salvar o mundo. Sim, né? sempre assim, então, Independence Day, tudo é eles salvando, né? E europeu já é aquela coisa mais sutil, assim, aquela coisa mais delicada, cinema italiano, arte, francês. Que sempre foi considerado. O americano é o filme de ação e o europeu é o filme arte, né? Tanto que o filme d'arte, né? Esse nome surge na Europa, inclusive, né? Lá no início do século passado. Mas eu acho que tem uma outra questão também, gente, que tem que ser abordada aí, que é uma coisa que quando a gente fala na questão da retomada e que vem com essa questão
do roteiro, da temática voltada muito para a favela. Na realidade, na retomada, a gente vai ter vários filmes que vão abordar o Nordeste, como Central do Brasil, que tem aquela viagem da Fernanda, enfim, com o menino. A gente, na retomada, a gente volta, mas a gente volta a beber também na fonte do cinema novo. Né? Que o cinema novo... Dos anos 50, não é? 60, Glauber Rocha, né? O que o cinema novo ele vem para mostrar, né? Que não é só no Brasil. Isso é um movimento que vai acontecer em toda a América Latina. Todos os cineastas querem levar para a tela, né, a realidade do seu país. Certo? Então, assim, ó, o Glauber vai mostrar o quê? A questão da religião, a questão da reforma agrária, que ele vai abordar, né? E todas as outras temáticas. O cinema novo, ele vai ter 3 fases, né? E cada fase abordando conforme a situação política, né? E os movimentos sociais e culturais do nosso país. Mas a gente enfoca muito, e na retomada a gente volta a beber um pouco nessa fonte. Não com a estética do cinema novo. Tá? Não sei se vocês já assistiram algum dos filmes do Glauber. Pois eu fiquei pensando. Né? Então, assim, ó, que tem aquela história de uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, né? Funciona ainda isso? Eu diria assim, ó, que hoje você pode trabalhar com vários estilos cinematográficos. Você tem o experimental, né? Que você tem muito do experimental nas escolas de cinema, você tem nas pessoas que começam a produzir curta-metragem, se trabalha muito com o experimental, sabe? Agora, quando você vai trabalhar com longa, não tem como. Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, porque você está trabalhando com uma equipe de no mínimo 100 pessoas. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais cinema brasileiro para você.